Um defeito de cor. Capítulo 7. Continuação. A devassa. Depois de mais ou menos 20 dias em Cairu, o Dr. José Manuel apareceu para passar o fim de semana, levando notícias da cidade. Tentei não me abalar, a não ser pela Isméria e a Malena, ninguém mais sabia da minha participação na revolta. Como defensor de 3 escravos pertencentes a um inglês, o marido da Sinhazinha tinha acesso a muitas informações privilegiadas, além de estar muito bem informado sobre os acontecimentos. Estava presente em quase todos os julgamentos realizados em São Salvador, porque havia alguns sendo feitos nas cidades do Recôncavo e até mesmo na corte, dependendo de onde era o escravo e da gravidade das acusações. O governo da província estava agindo muito depressa porque havia rumores de uma nova revolta contra a repressão, e uma punição rápida e exemplar dos culpados poderia inibir os organizadores. O Dr. José Manuel contou que, além das leis que já existiam sobre revoltas, foram criadas mais algumas bastante severas. Para começar, foi divulgado que nenhum africano gozava de direitos de cidadão ou de privilégio de estrangeiro, mas apenas do direito de ser propriedade de alguém, que poderia ou não querer defendê-lo. Bastava ser africano e livre, como era o meu caso, para correr o risco de ser preso e investigado até que fosse encontrada uma mínima suspeita de participação. Se isso acontecesse, e as autoridades faziam de tudo para que acontecesse, podia ser punido com chibatadas, com a prisão nas galés ou trabalhos forçados, com a morte ou com a deportação. O Dr. José Manuel tinha certeza de que muitos africanos estavam sendo presos injustamente, tendo como prova de acusação apenas a palavra dos seus desafetos. Ele soubera de um caso em que um senhor de escravos, para se livrar de alguns pretos velhos e doentes, acusou-os de rebeldes para que fossem presos e cuidados pelo governo. Mas isso não deu muito certo, porque as prisões estavam lotadas e o governo decidiu que os presos deveriam cuidar da própria alimentação, valendo-se dos amigos, no caso dos libertos, ou dos donos, no caso dos escravos. Eu não sabia muito bem o que sentia ao ouvir o que ele contava. Às vezes, era uma raiva muito grande da polícia e do governo, e outras vezes era a raiva dos mussurumins da loja e de seus amigos, que tinham organizado tudo aquilo e provavelmente estavam a salvo em algum lugar, enquanto todo o resto da população sofria as consequências. Não me parecia justo, embora eu também soubesse que a liberdade não seria conseguida sem sacrifício de alguns. Era difícil imaginar o que poderia ter acontecido se a revolta tivesse dado certo, mas, quanto mais tempo eu passava ao lado da Sinhazinha e do Alberto, mais agradecia por estarem vivos. Muitos pretos tinham morrido, e um deles provavelmente seria muito bem lembrado, o Vitório Sully, o homem da Sabina. Podia até acontecer de ela ser condecorada pelos brancos, ela e sua comadre, por terem sido leais, mas eu não gostaria de estar no lugar dela, que, além de correr perigo de morte como delatora, já tinha sido punida com a viuvez. O Vitório foi um dos primeiros a morrer, e às vezes eu pensava se isso não tinha sido vingança dos próprios companheiros. Mas era improvável porque, na hora, ninguém sabia de nada. A Sabina não tinha ideia da grandeza dos propósitos da rebelião e provavelmente nunca conseguiria imaginar o que evitou, mas, apesar de tudo, eu a entendia. O que ela queria era manter por perto seu homem, o pai de seus filhos, já que participar de rebeliões implica estar disposto a matar e a morrer. Não era fácil formar uma família, e ela estava disposta a tudo para manter a sua. O Dr. José Manuel contou que, no dia seguinte à rebelião, os comerciantes da Cidade Baixa fecharam as portas por causa de um boato de uma nova rebelião montada pelos pretos que não tinham conseguido sair na noite anterior. Policiais e civis armados ocuparam as ruas e atiraram em todos os pretos que passavam, assassinando muitos inocentes. E alguns senhores exigiram que o chefe da polícia parasse com aquilo, pois punha em risco suas propriedades, seus escravos. As autoridades, então, chamaram o povo para agir em conjunto,
de modo que pudessem controlar todas as ações, e foi criada uma nova lei que não só convocava voluntários, mas também obrigava todos os civis a colaborar com a polícia sempre que fosse necessário, a qualquer hora e em qualquer lugar, sob o risco de serem presos por omissão. Qualquer um, policial ou não, poderia prender os pretos que saíssem às ruas depois das 8 horas da noite ou que estivessem reunidos em números de 4 ou mais, a não ser que provassem estar trabalhando. Com isso, os escravos saíram lucrando em relação aos libertos, pois havia uma exceção para os portadores de passes dados pelos donos, com o motivo e a hora da saída e do regresso. O escravo pego sem esse passe receberia 50 chibatadas e só seria devolvido ao dono depois de pagas as despesas com a punição. Quanto aos libertos, além das chibatadas, ainda poderiam ficar presos, ir a julgamento e, se condenados, podiam ser deportados. De acordo com o Dr. José Manuel, as rondas formadas por inspetores de quarteirão, guardas nacionais, soldados e civis podiam invadir qualquer casa a qualquer hora, e geralmente começavam por cercar uma rua ou um quarteirão inteiro, para que ninguém escapasse, e depois entravam nas casas em grupos de 5 a 7. Nesses grupos, sempre havia um juiz e um escrivão, que revistavam a casa toda, interrogavam os moradores e, se fosse o caso, confiscavam provas e prendiam os donos. Às vezes, nem precisava haver prova, bastava o preto não responder direito às perguntas feitas pelo juiz, por estar nervoso ou por não falar direito o português. Os que estavam feridos também eram presos, porque isso poderia indicar a participação nos enfrentamentos, e depois se apurava o que tinha acontecido de verdade. Depois de presos, todos podiam contratar advogados, por conta própria, no caso dos libertos, ou pagos pelos senhores, no caso dos escravos. Mas, mesmo se tivessem dinheiro, ou se os senhores pagassem a defesa deles, era difícil encontrar advogados, pois a população insultava os que se dispunham a defendê-los. Um amigo do Dr. José Manuel tinha recebido ameaça de morte, ele e a família, e por isso foi bom que a sinhazinha e as filhas estivessem em Cairu, em segurança. O inglês para quem ele trabalhava estava defendendo 3 escravos, mas alguns dos ingleses tinham quase todos os escravos envolvidos. Para não perdê-los, dificultavam a entrada das patrulhas em suas casas, alegando benefícios de estrangeiros e atraindo a antipatia das autoridades baianas. Eu ouvia todos os relatos com grande interesse, pensando que talvez pudesse reconhecer a descrição de alguém ou um nome qualquer. Mas só depois que retornamos a São Salvador foi que consegui saber de alguns dos meus amigos. Durante todo o tempo que ficamos em Cairu, mais de 2 meses, o Dr. José Manuel ia a cada 15 ou 20 dias. Nos intervalos dessas visitas, eu tentava não pensar em nada, mas nem sempre conseguia, e por sorte, seu pai não fez muitas perguntas, mesmo sabendo dos mussurumins da loja. As notícias pioravam a cada visita, com o início dos julgamentos e das aplicações das penas. Ainda em fevereiro, foi formado um tribunal, e o Dr. José Manuel estava preocupado, porque poucas pessoas tinham coragem de testemunhar na defesa, mesmo sabendo da inocência dos réus, que eram julgados em 2 etapas. Na primeira, passavam pelo júri de acusação, formado por pessoas que tinham direito a voto nas eleições políticas. Nesse júri eram lidos o depoimento do réu, no momento da prisão, uma lista das provas encontradas com ele, os depoimentos das testemunhas de acusação e uma conclusão do inquérito policial, sugerindo a culpa ou a inocência. Se culpado, o réu era levado ao júri de sentença, também formado por cidadãos, mas presidido por um juiz formado em leis. Nas sessões desse tribunal, o juiz primeiro interrogava o réu e depois o escrivão lia todo o processo no qual ele estava envolvido, passando a palavra ao promotor e depois à defesa. O Dr. José Manuel disse que, a essa altura, a única coisa que eles podiam fazer era tentar amenizar a pena, porque o réu nunca deixava o tribunal sem uma, quase sempre a maior possível. O que estava em jogo não era apenas a participação dos pretos na revolta, mas também a defesa do país contra os pretos sem pátria que queriam tomá-lo à força, a defesa do Deus do Brasil contra os feiticeiros da África.
Eram esses os termos usados pelos promotores, e o Dr. José Manuel disse que contra os ataques à soberania nacional e à fé cristã não havia defesa. Eles diziam que os pretos queriam roubar o Brasil dos brasileiros, profanar os templos católicos e incendiar as propriedades, o que em parte era verdade, mas também era verdade que vinham fazendo isso com os pretos havia muitos anos. Eles nos tiravam do nosso país e das nossas propriedades, faziam nossos batismos nas religiões deles, mudavam nossos nomes e diziam que precisávamos honrar outros deuses. O argumento usado pelos advogados ou pelos réus que faziam a própria defesa era que os pretos tinham seguido à risca todas as vontades dos brancos, tinham passado a gostar da nova terra, dos donos e dos seus santos, e que, portanto, mereciam continuar fazendo parte da sociedade. Era assim que eles eram instruídos por seus senhores, que os queriam de volta. Alguns pretos não aceitavam e permaneciam fiéis às suas crenças. Não se dobravam aos brancos, assumindo a participação na revolta e negando conhecer os companheiros para não comprometê-los. O Dr. José Manuel disse que era interessante ver como pessoas que habitavam a mesma loja negavam até mesmo já terem se visto. Mas também havia aqueles que, acusados por engano, que não tinham participação alguma e que, por raiva ou vingança, falavam tudo o que sabiam, davam nomes e moradas dos outros acusados e, se possível, inventavam informações ainda mais comprometedoras. Como os processos estavam correndo com a máxima urgência, ninguém se preocupava em confirmar essas informações, tomadas como verdade. Contra os nagôs e os alçás, havia ainda o fato de terem sido acusados de participantes ou líderes das rebeliões anteriores, o que agravava a situação. Os pretos que a justiça achava que eram líderes da rebelião eram tratados de modo igual, mas, para os que apenas tinham participado, havia uma grande diferença na condenação de escravos e de não escravos. E entre os não escravos, havia ainda diferença entre os que já tinham nascido livres e os que tinham comprado a liberdade, considerados ainda mais perigosos se fossem africanos. Para que os senhores não fossem privados de seus bens, a maioria dos escravos foi punida apenas com açoites, 50 por dia, para que não morressem com as 600 até 1.200 chibatadas da pena completa. O Alufá Licutã foi condenado a 1.000 chibatadas, assim como o Gaspar e o Belchior, da loja da Rua da Oração. E a emerenciana, a mulher do mestre Dandará, porque contaram à polícia que ela estava distribuindo anéis iguais aos usados pelos mussurumins. Quando o Dr. José Manuel comentou isso, a sinhazinha estava por perto e me olhou bastante surpresa, por ter se lembrado do anel que eu tinha mandado para ela. Mas não comentou nada, talvez porque soubesse que eu estava apenas tentando protegê-la. O doutor continuou contando que mais de 150 africanos já estavam em uma lista para serem deportados, e pelo menos 15 tinham sido condenados à forca, mas estavam recorrendo da sentença. Todos os condenados à morte eram líderes ou réus confessos, presos em flagrante com as armas na mão, provavelmente na Batalha de Água de Meninos, na qual o Fatumbi morreu. Apreensões. Confesso que estava com medo quando voltamos para São Salvador, em meados de abril, e em vez de irmos para nossa casa, nos hospedamos com o Tico e o Hilário. O medo não era infundado, pois a situação estava muito mais grave do que imaginávamos, e não eram apenas os africanos libertos e participantes da rebelião que poderiam ser deportados, mas todos os africanos libertos, como eu, a Esméria e o Sebastião. Isso de deportar os africanos libertos ainda era apenas um decreto esperando a apreciação do imperador, mas com grande chance de ser aprovado. E contra mim havia ainda um agravante, como o Tico descobriu quando foi saber do mestre Agostino o que tinha acontecido com a casa e a loja na nossa ausência. O velho barbeiro disse que a polícia tinha aparecido por lá 3 vezes e que na segunda arrombou as portas e entrou, encontrando tudo vazio. Tinham recebido uma denúncia de que na loja moravam alguns chefes da rebelião, mas o mestre Agostino negou, dizendo que tinha visto por lá algumas famílias e nada de suspeito. Mesmo assim, eles fizeram buscas,
levantando tábuas e cavando paredes à procura de esconderijos de armas ou escribos em árabe, e ainda voltaram uma terceira vez para ver se a propriedade continuava desabitada. Passados 4 meses da rebelião, o filho militar comentou com o mestre Agostino que a polícia estava mais empenhada em arranjar provas contra os que já tinham sido presos e montar os inquéritos, e achamos que já podíamos voltar para casa. Evitávamos sair à rua, mesmo nas horas permitidas, e como o Tico e o Hilário eram crioulos e não foram indicados como suspeitos, eles nos supriam com roupas e alimentos. O seu pai também ajudava, e o Dr. José Manuel comentou que, como eu tinha um filho brasileiro, poderia me defender dizendo que queria permanecer na terra onde meu filho tinha nascido e à qual já tinha me adaptado. Ele também me aconselhou a usar sempre meu nome de branca, Luísa, porque os nomes africanos não eram bem vistos, como nunca foram, pois significavam que o preto não tinha acatado o batismo. Aquilo tudo era uma situação muito humilhante, mas não havia o que fazer naquele momento, de modo que eu aceitava e esperava que tudo voltasse ao normal. Durante meses, todo o povo acompanhou com grande interesse o cumprimento das punições, que o governo fazia questão de alardear aos 4 cantos da cidade, para servir de prevenção. Os açoites ocorriam em lugares públicos, em pelourinhos armados em Campo Grande e no Largo da Pólvora. A pena do Alufale-Cutã e a do outro líder, o governo achou que poderiam perturbar a ordem pública por serem muito desconhecidos. Foram cumpridos no quartel de Água dos Meninos. O Dr. Jorge disse que quase todos os dias chegavam em Santa Casa da Misericórdia réus em péssimas condições, e muitos não conseguiam sobreviver. Ele achava que alguns faziam essa escolha por não cooperarem com o tratamento, preferindo a morte à humilhação da derrota. Ele chegou a atender o mestre Luiz Sanin, mas não era nada muito grave e a pena dele apenas precisou ser interrompida por alguns dias. Quando recebiam todas as chibatadas impostas pela lei, os escravos eram devolvidos aos donos, que assinavam um documento se responsabilizando pelo bom comportamento deles, e a maioria ainda era obrigada a andar por um bom tempo, portando objetos que eram uma verdadeira tortura. A justiça definia o tempo de uso, sendo que, em alguns casos, era por todo o tempo que o escravo permanecesse na Bahia, o que fez com que muitos senhores tentassem vender seus escravos castigados, nem sempre encontrando compradores por causa da má fama. Estes objetos eram um pesado colar de ferro na forma de estrela, que antes era de uso de escravos fujões, ou correntes e calcetas para os pés, que não deixavam os escravos trabalharem direito, além de serem bastante desconfortáveis e pesados. Em maio, um dia antes do cumprimento das penas de morte, saiu a aprovação da lei sobre a deportação, que dizia que todos os africanos libertos, suspeitos ou não, deveriam deixar a Bahia assim que o governo achasse algum país para recebê-los. Depois de ir embora, ninguém podia voltar, sob a pena de ser levado a julgamento por insurreição, cumprir pena e ser novamente expulso, caso não fosse condenado à morte. Se por acaso o julgamento considerasse o africano inocente, como poderia acontecer com os que nunca tivessem vivido na Bahia e lá desembarcassem desavisados, também seria expulso. Ou seja, preto, na Bahia, só se fosse escravo, ou então se tivesse algum dinheiro, porque podiam protelar a deportação dos africanos que se dispusessem a pagar um imposto de 10.000 réis, desde que devidamente cadastrados pelo juiz de paz da freguesia onde moravam. Nesse caso, o africano ficaria sob constante vigilância e, se desobedecesse às normas, seria deportado à própria custa. Como, naquele momento, eu queria ficar, o Dr. José Manuel me aconselhou a fazer o cadastramento, informando a minha morada, mas dizendo que tinha me mudado para lá há pouco tempo, menos de um mês. E foi o que eu fiz, nem considerando as outras hipóteses, como me declarar inválida ou sem recursos, como fizeram a Esméria e o Sebastião. Outra forma de permanecer na Bahia e ser liberada da taxa seria denunciando quem tinha participado da rebelião, mas eu nunca teria essa coragem, ou covardia, quiçá. Foram 4 os pretos executados,
pois os outros conseguiram mudar as sentenças e todos tinham sido capturados entre os feridos da batalha do quartel de Água de Meninos. Eu imaginava que o Fatumbi sabia que, se fosse pego e não tivesse alguém para defendê-lo, seria executado. E por isso, preferiu morrer lutando. Ele me fazia muita falta, e pelo jeito, a você também, que sempre perguntava por ele. Foi bom que ele não estivesse vivo para ver a tristeza e o desespero que desceu sobre todos os mussurumins no dia da execução. Entre os mortos estava um preto chamado Ajarre, que eu nunca consegui saber se era o meu amigo Ajarre, o que tinha comprado a liberdade dos Clegg. Mas também não fiz muito esforço para saber. Achou que eu não queria. Os outros 3 eu tinha quase certeza de não conhecer, ou pelo menos não conhecia os seus nomes de branco, Pedro, Gonçalo e Joaquim. Foi no dia 14 de maio, e as autoridades fizeram questão de uma grande farfalhice, com os pretos seguindo a pé e algemados até o campo da pólvora, onde novas forcas tinham sido construídas. Mas elas não chegaram a ser usadas, nenhum carrasco se apresentou, talvez por medo de represálias futuras ou por pena dos condenados, já que todos sabiam que eles não eram as pessoas mais importantes do planejamento da rebelião. As autoridades tinham até oferecido recompensa em dinheiro para quem se dispusesse a fazer os enforcamentos, e nem entre todos os presos encontraram alguém que achasse que valia a pena, e os 4 homens morreram fuzilados por uma tropa da guarda permanente.